Um amigo claramente destinado à NBA pergunta se o outro vai algum dia terminar aquela lição de casa. O outro, um futuro gênio da matemática, insiste que está prestes a alcançar um feito acadêmico lendário. Nosso herói atleta não se impressiona nem um pouco com a demonstração de poder algébrico. Ele encerra o jogo oficialmente, culpando o frio absurdo pelo cancelamento da partida. Sério, está tão frio que dá para congelar o ar. Ambos concordam que esse nível de frio merece um nome mais épico e dramático. Acontece que existe um termo coreano para esse frio, que parece saído diretamente de um romance de fantasia. A história conta que o próprio céu fica com inveja das belas flores da primavera. Então, ele envia uma última geada brutal para acabar com todas elas por serem bonitas demais. E como ele sabe desse fato totalmente verídico, ele leu em um livro. Obviamente, seu amigo apenas sorri de canto, imaginando se alguma entidade cósmica acha que eles são bonitos demais para viver. Com a lição de casa finalmente concluída, nosso estudioso está oficialmente pronto para arrasar. Um rápido olhar para fora revela que o sinal já tocou. Então uma pergunta arrepiante surge na tela, destruindo completamente o clima. A aula da tarde começa com um silêncio sufocante de um período de estudo individual. Nosso protagonista lamenta o horário de almoço perdido, uma tragédia de proporções épicas. Enquanto isso, sua colega de carteira está tendo um ataque de pânico porque algo sumiu da bolsa dela. O item desaparecido é uma foto preciosa e ela está convencida de que foi roubada. Ele quebra a cabeça por um momento antes que o principal suspeito venha à mente. Ele pergunta casualmente se um certo amigo deles, fã de basquete, por acaso deu uma passada por lá. A câmera foca na acusada, que está totalmente ocupada cometendo o grave crime de mandar mensagens de texto na aula. Ela está pronta para considerá-lo culpado, mas nossa protagonista não está totalmente convencido. O trabalho de detetive de alto nível deles é rudemente interrompido pelo olhar mortal da professora. Flagrado, ele tenta se fundir com a carteira para escapar da vergonha. Um narrador nos lembra que, para todos os efeitos, isso era um caso perfeito. Um dia normal. Mas então, nosso prota levanta o olhar, uma sensação estranha o invadindo. O pensamento ecoa em sua mente. Era para ser um dia normal. Ele olha pela janela e vê pilares negros gigantescos irrompendo casualmente no céu. Ele tenta chamar a atenção da amiga, mas ela ainda está absorta em seu drama com a foto roubada. Com um olhar de puro espanto, ele só consegue apontar para o fim do mundo deles lá fora. Seu aviso frenético é completamente abafado por uma explosão de vinar proporções. Quando a luz se apaga, a única coisa que resta é um "hã?" coletivo na sala de aula. Uma onda de perguntas em pânico percorre o ambiente enquanto todos reiniciam seus sentidos. O professor, claramente despreparado para isso, tenta acalmar o caos com a máxima ineficácia. Uma alma corajosa corre até a janela, pronta para confirmar o pior cenário possível. E lá está, um ovo espacial gigante e pulsante bem na linha do 50º arrondissement. O ovo cósmico eclode, revelando um sorriso que só a mãe de um xenomorfo poderia ter. A turma inteira se aglomera na janela para garantir um lugar na primeira fila para o espetáculo mais grotesco da Terra. A tentativa do professor de restabelecer a ordem é interrompida por uma descoberta horrível em seu celular. Uma gota de suor confirma o que a tela está mostrando. Eles estão completamente por conta própria. Ele está sem sinal porque, aparentemente, o apocalipse vem com seu próprio bloqueador de sinal. Sem supervisão de adultos, a sala se transforma instantaneamente em um caos gritante de teorias sobre invasão alienígena. Nosso herói matemático ele apenas observa o caos, com o rosto imbuído da lógica sombria de um encontro com um chefe final. De repente, um silêncio se instala quando alguém aponta para um novo intruso flutuando na sala. Uma pequena esfera completamente negra paira no ar, emanando uma clara aura de "não toque". Ele e o amigo trocam olhares com a esfera. Uma sensação universal de "isso é ruim" começa a se instalar. O professor anuncia corajosamente que vai buscar ajuda. Uma tática clássica que nunca dá certo. Perto de lá, a mão de uma garota começa a tremer tanto que o lápis parece estar tentando escapar. A amiga pergunta o que há de errado, mas tudo que ela consegue dizer é um sussurro trêmulo por estar com frio. A amiga recua ao ver a abrição dela congelar, a temperatura da sala de aula caindo subitamente para zero. Ela começa a gritar pela mãe, dominada por um frio sobrenatural que a congela por dentro. Nosso protagonista grita com a amiga, seus instintos de gamer alertando que um debuff está sendo aplicado. A amiga tenta ajudar,
mas desmaia, seu corpo ficando rígido por causa do frio. Um frio insuportável. Ele levanta o olhar bem a tempo de ver a esfera negra crepitando com uma energia sinistra logo acima dela. Suas feições começam a falhar e se distorcer, seus olhos perdendo o brilho como uma TV desligando pela última vez. Seu amigo só consegue gritar e fugir às pressas da coisa horrível em que sua colega de classe acabou de se transformar. O resto da turma só consegue encarar, paralisado de terror, seu cérebro se recusando a processar a transformação. Um som horrível, como se a própria realidade estivesse se despedaçando, ecoa enquanto sua forma continua a se deformar de maneira impossível. A forma humana finalmente cede, despedaçando-se para revelar a criatura de pesadelo que se escondia em seu interior. E nosso herói só pode observar, completamente paralisado, enquanto a atualização final de seu mundo termina de carregar. Seu aspirante a herói só consegue recuar às pressas, com o cérebro em curto-circuito. Toda a turma entra em um estado de paralisia coletiva, como se estivesse diante de uma tela azul da morte. Uma mão com garras, nitidamente não humana, esmaga uma mesa, destruindo qualquer resquício de normalidade. A criatura recém-criada, combustível para pesadelos, se levanta, parecendo um glitch. Modelo de personagem de um jogo de terror. Ele solta um grito que soa como uma conexão de escada discutindo com um triturador de lixo. Seu orbe da morte pessoal flutua ameaçadoramente acima deles. Nosso herói e o resto do corpo decente agora são efetivamente papel de parede humano, pregados por puro terror. Um único livro didático cai no chão com um baque que soa como um tiro de partida para o apocalipse. Esse único som é tudo o que basta para a represa da negação se romper, liberando uma onda gigante de gritos. De repente, são todos os alunos em pânico, enquanto a sala de aula se transforma num verdadeiro caos de pânico. A elegante estratégia de fuga degenera imediatamente em um amontoado de membros descontrolados e mochilas esquecidas. Os óculos do nosso herói caem, dando-lhe uma visão ligeiramente distorcida do fim do mundo. Em meio ao caos, ele avista a amiga no chão, seu rosto uma máscara de puro desespero. Ela consegue dizer com a voz embargada que suas pernas oficialmente desistiram dessa história de correr para salvar a própria vida. Ele range os dentes, um frio na espinha. O suor brota em suas veias enquanto o mapa tático em sua mente não mostra nenhuma rota de fuga. A criatura observa a debandada com a paciência fria e calculista de um chefe final. Sua cabeça gira com um estalo antinatural, seu olhar percorrendo o banquete de adolescentes gritando. Um estudante corajoso, ou talvez imprudente, tenta fugir, gritando para que todos o sigam. Sua corrida heróica é interrompida quando um tentáculo sombrio se estende e o agarra como uma mosca em uma teia. A expressão em seu rosto é um retrato perfeito de alguém que acabou de perceber que atraiu a atenção do chefe da raid sozinho. O monstro solta um rugido triunfante, enquanto mais apêndices sombrios se desdobram, prontos para o ataque. Um tentáculo sombrio atinge o aluno, causando um atordoamento massivo e indefensável. O resto da turma só consegue adicionar seus próprios gritos ao coro, uma trilha sonora para o pesadelo que se desenrola. Enquanto isso, o corredor se tornou um jogo de voleibol humano de alto risco e totalmente desequilibrado. Ele é içado no ar, implorando por uma equipe de resgate. Caindo em ouvidos surdos e aterrorizados. O pobre rapaz é içado como um peixe premiado e apresentado ao monstro para inspeção final. O rosto da criatura se abre em uma boca cavernosa, claramente se preparando para uma refeição nada agradável. Nosso herói só pode proteger seu amigo, ambos presos em uma cena horripilante e obrigatória. Seus olhos estão arregalados, processando um nível de medo nunca antes visto em nenhum jogo de terror que ele tenha platinado. A escuridão de sua boca envolve o garoto, e ele cai no chão como um fantoche com seus fios cortados. A esfera negra então se desprende, flutuando para baixo e pairando ameaçadoramente sobre o corpo imóvel do estudante. A esfera se ativa, liberando tentáculos escuros que começam a processar o jogador abatido. Em seguida, ela recolhe o orbe, absorvendo todo o pacote de dados com um gole nauseante. A criatura se agacha em meio aos destroços, sua tela de vitória, uma sala de aula silenciosa e destruída.
Debaixo de uma mesa, nosso prota e seu amigo entraram em modo furtivo extremo, tentando não respirar muito alto. O monstro se inclina, sua cabeça aparentemente confusa com o som distante de outros jogadores no mapa. Ele a segura perto, ambos congelados em um evento de tempo rápido da vida real, onde o único botão é "não se mexa". Ele solta um som gutural baixo, como se estivesse tentando se lembrar da próxima fala. A criatura repete o som, procurando por sinais de vida restantes na sala. Em outro lugar, um cara no banheiro está completamente alheio, reclamando do barulho vindo do andar de cima. Seu amigo simplesmente ignora, supondo que seja apenas o barulho do clube de teatro que está se empolgando demais com os ensaios. Mesmo assim, ambos têm que admitir que as coisas andam um pouco mais estranhas do que o normal no campus ultimamente. O de cabelos grisalhos então desafia o amigo a cutucar aquela coisa estranha e carnuda no campo de futebol em troca de um pouco de dinheiro. O amigo recusa imediatamente a missão, afirmando que seu instinto de autopreservação vale mais do que trocados. O valentão simplesmente dá risada com um ar de "estava só brincando, né?", totalmente convincente. Os dois encaram o objeto em questão, uma pilha pulsante do que parece ser gelatina rejeitada. Mas então, o aluno de cabelos grisalhos faz uma expressão no rosto que diz que uma ideia terrível, horrível, péssima, muito ruim está sendo carregada. Um sorriso malicioso confirma que o download está completo e está rodando com pura energia caótica e maligna. No chão está outro aluno que claramente teve um dia ruim, e o valentão diz ao amigo para ajudá-lo a se levantar. O amigo pergunta nervosamente se eles estão planejando uma continuação do que acabou de acontecer, mas o valentão promete que acabou. Ele explica que simplesmente usarão o novo voluntário para satisfazer uma pequena curiosidade científica. Um instante depois, vemos os pés trêmulos do pobre rapaz atravessando o gramado em direção ao objeto misterioso. De olhos vendados e visivelmente cansado, ele cambaleia, perguntando se essa pequena excursão está quase no fim. Da janela acima, os valentões o incentivam, sem nenhum apoio, a continuar andando. Chegam ao ponto de zombar de suas habilidades de navegação, apesar de ele estar caminhando em linha reta. O cúmplice começa a suar, percebendo que sua pequena brincadeira pode ter sérias consequências no mundo real. O sujeito do teste finalmente para, ficando bem na sombra da gigantesca estrutura carnosa. O valentão líder apenas debocha, apontando com suas famosas últimas palavras que a coisa nem está se mexendo. Com um brilho maníaco nos olhos, ele diz ao amigo para preparar a câmera para o grande final. Lá embaixo, no campo, os pés da vítima dão um último passo hesitante em direção ao desconhecido. Ele agarra a lateral do corpo, gritando que sua barra de energia chegou oficialmente a zero e que não consegue continuar. Respira fundo, decidindo que encarar o desconhecido é muito melhor do que encarar aqueles idiotas de novo. Sua mão trêmula toca o monstro, cutucando oficialmente a criatura cósmica em busca de um pouco de dinheiro para o lanche. Enquanto isso, de volta à sala de aula, nossos heróis ainda estão jogando o jogo de esconde-esconde mais estressante do mundo. O monstro solta mais um daqueles guinchos de modem discado, seu núcleo começando a brilhar de forma sinistra. Ele emite um sinal sonoro na sala novamente, sua cabeça percorrendo os destroços como um radar biológico. O rosto do nosso herói é uma torrente de suor de pânico, enquanto a tela de "Você está morto" pisca em sua mente. A criatura começa a se mover, deslizando sobre as mesas com uma suavidade arrepiante e antinatural. Ele tenta sinalizar uma retirada tática, mas os controles de seu amigo foram desconectados pelo puro terror. Um tentáculo sombrio surge repentinamente, movendo-se mais rápido do que a taxa de quadros do jogo consegue suportar. Garras finas cravam-se numa escrivaninha próxima, estilhaçando a madeira com uma força casual e aterradora. O monstro aterrissa com um baque estrondoso, transformando os móveis restantes numa nuvem de estilhaços. Um apêndice afiado como uma navalha perfura a parede, errando sua cabeça por milímetros, num clássico susto repentino. Seus olhos se arregalam ao receber uma chuva de pó de concreto no rosto e o medo repentino de um reaparecimento. Ele só consegue encarar a clarabóia recém-instalada na parede. Seu cérebro luta para processar o susto. Ele se vira bruscamente para seu amigo, a expressão dela grita que a hora da furtividade acabou oficialmente. Infelizmente, ela está sofrendo uma pane total do sistema, acompanhada de soluços desesperados e chamados pela mãe. Ele vê isso nos olhos dela.
O medo paralisou completamente o sistema dela, deixando-a incapaz de se mover. O rosto dele endurece enquanto ele calcula rapidamente as chances de sobrevivência ínfimas e o custo de um possível extermínio do grupo. Enquanto isso, a criatura continua seu avanço lento e ameaçador como um chefe em sua fase final. Uma criatura terrível, pragmática e decididamente, uma ideia pouco heróica começa a se formar em sua mente. Ela continua sussurrando o quão assustada está, completamente alheia ao sacrifício tático que ele está considerando. E então ele o faz, saindo correndo do esconderijo e indo direto para a saída. Ela olha para cima, seus olhos cheios de lágrimas se arregalam em descrença ao perceber que ele usou-a como isca. O monstro imediatamente gira, sua sombra enorme projetando-se sobre seu corpo congelado. Seu terror atinge o ápice em um grito que poderia estilhaçar vidro e qualquer esperança de um final feliz. E é exatamente nesse momento que o professor decide invadir a sala, reclamando do barulho como um proprietário insatisfeito. Ele entra marchando, taco de beisebol na mão, pronto para impor a lei ao que ele presume serem alguns alunos barulhentos. Sua palestra moralista é interrompida bruscamente quando seu cérebro finalmente registra o bilhete de detenção de 3 metros de altura. Antes mesmo que sua reação de luta ou fuga possa ser ativada, um tentáculo escuro surge para recebê-lo. O professor é atingido, seu rosto se contorcendo em uma expressão de puro arrependimento. Um grito de dor. O som ecoa pela sala de aula quando o professor é instantaneamente eliminado da luta. O sistema da garota trava completamente enquanto ela desliza pela parede, sua única saída sendo um fraco chamado pela mãe. Seu mundo inteiro se dissolve em um filtro vermelho de puro terror. Ele enxuga uma única lágrima tática. Percebendo que um fim de jogo tão cedo seria simplesmente vergonhoso, ele avança, puxando o pulso do amigo como se estivesse tentando dar partida em um cortador de grama da coragem. Ele grunhe sobre ela é surpreendentemente pesada para uma personagem de apoio, puxando-a para cima enquanto ela soluça o nome dele em alívio. Entre lágrimas, ela pergunta onde ele foi, ao que lhe dá a desculpa mais clássica e inacreditável da história: o banheiro. Enquanto isso, o professor tira um cochilo inesperado no chão, com seu fiel morcego desconectado ao lado. A criatura paira sobre seu novo amigo, aparentemente pronta para coletar um pouco de XP bônus. O monstro termina sua missão secundária com o professor antes de se virar. Ela volta toda sua atenção para a missão principal. Uma esfera escura de energia é absorvida de volta pela criatura, levando consigo o modelo do personagem do professor. Com seus afazeres concluídos, o monstro sai casualmente, deixando para trás uma bagunça e um silêncio constrangedor. A câmera se move para um armário de armazenamento aparentemente inofensivo, o último bastião de esperança na sala destruída. Lá dentro, nossos heróis estão amontoados, tentando abafar a respiração ofegante enquanto passos pesados patrulham o corredor. A discussão sussurrada começa com acusações de covardia, respondidas com a clássica defesa: foi uma retirada tática. A discussão é interrompida pela questão mais urgente: será que o monstro está apenas acampando na saída? Um momento de alívio silencioso a invade, enquanto ela agradece, admitindo que já estava vendo a tela de continuação. Ele imediatamente começa a suar como se estivesse tentando desarmar uma bomba, completamente incapaz de olhar nos seus olhos. Seu alívio evapora rapidamente quando ela junta as peças do quebra-cabeça, perguntando uma pergunta que ele realmente não queria responder. A discussão sussurrada reacende, suas desculpas esfarrapadas pouco contribuem para apagar o fogo da justa indignação dela. Ele tenta apaziguar os ânimos oferecendo um lanche, mas ela imediatamente rebate exigindo uma assinatura vitalícia. Ele debocha, insistindo que seu retorno heróico, definitivamente não covarde, merece uma recompensa, não uma punição. A discussão é interrompida por uma mão enorme e sombria que desliza pela fresta da porta. Congelada no meio da discussão, ele sussurra se já foi embora e faz a clássica sugestão de filme de terror: dar uma espiadinha. Claro, eles não fazem a menor ideia de que o monstro está agachado do lado de fora, esperando pacientemente que eles verifiquem. Sua mão, escorregadia pelo suor de más escolhas de vida, treme enquanto alcança a manaceta. Ele entreabre a porta o suficiente para que um filete de luz revele seus olhos arregalados e aterrorizados. A câmera se afasta para uma tomada de cima, mostrando o quão pequenos e encurralados eles estão. A pequena caixa de metal deles. Todo o campo de visão é imediatamente preenchido pelo rosto do monstro, cuja expressão diz: achei você.
Uma única mão pálida agarra a porta casualmente e o rosto do nosso herói diz tudo. Isso é morte certa para o grupo. Ele se arrepende instantaneamente de não ter escolhido a opção de diálogo solo, mas a esperada tela de fim de jogo é substituída por um silêncio anticlimático e confuso. Ele arrisca uma espiada pela fresta, apenas para encontrar o corredor suspeitosamente vazio. Seu cérebro entra em curto-circuito. Entre o alívio e a possibilidade aterradora de que o monstro tivesse acabado de aprender a usar o modo furtivo, uma ínfima e frágil réstia de esperança sugeria que talvez ele tivesse simplesmente desistido por raiva. Ele aguçou os ouvidos e, por um belo e feliz instante, não ouviu nada além das batidas do seu próprio coração. E então, um ronco baixo e gorgolejante ecoou, não do corredor, mas bem ao seu lado. O rosto dela empalideceu quando seu estômago denunciou o esconderijo com um rugido de 1000 leões famintos. Ele só conseguia olhar fixamente. Em horror, seu próprio estômago se junta à confusão, criando uma sinfonia de fome inoportuna. A cena corta para um dia ensolarado e tranquilo lá fora, completamente alheio ao drama que se desenrola dentro da escola. Essa imagem é abruptamente destruída quando uma seção inteira da parede da escola simplesmente decide se desprender. Enquanto isso, no campo abaixo, um aluno vendado está prestes a aprender uma lição muito dura sobre confiar em seus amigos. Ele estende a mão cautelosamente, parando diante de um objeto grande e disforme que definitivamente não estava na lista de equipamentos da escola. Sua mão, ele toca em uma textura estranha, coriácea, que parece profundamente errada. Ele puxa a mão de volta quando seu cérebro finalmente sinaliza o encontro com um enorme alerta vermelho de perigo. Lá em cima, em uma sacada, o grupo de valentões da escola filma tudo, mal conseguindo conter o riso. A vítima permanece completamente alheia, uma jogadora solitária em um jogo que nem sabe que está jogando. O valentão gesticula para o cinegrafista, sinalizando para ele se preparar para a grande revelação hilária. Ele grita. O garoto tenta tirar a venda dos olhos, mas está completamente paralisado, pressentindo um tipo diferente de ameaça. O valentão apenas debocha, supondo que sua vítima esteja tentando estragar a brincadeira e ignorando-o. Mas seu incômodo é interrompido por um movimento repentino e impossível vindo do próprio prédio da escola. Ele fica boquiaberto ao encarar o enorme buraco fumegante que acaba de aparecer no que antes era uma sala de aula. O garoto no campo se encolhe com o som da explosão, no exato momento em que o objeto da pegadinha atrás dele começa a bocejar. Ele arranca a venda e sua primeira visão não são os valentões, mas sim os danos catastróficos à escola. O monstro da sala de aula faz uma grande saída sem aviso prévio, aterrissando no campo com um estrondo ensurdecedor. A venda, agora inútil, voa para longe na onda de choque da aterrissagem. O sorriso presunçoso do valentão evapora completamente, substituído pelo olhar arregalado de alguém que acabou de perceber que sua pegadinha foi sequestrada. Do outro lado do campo, outros alunos apontam e fazem caretas para a figura estranha. Um monte carnudo que está ali o dia todo. Um aluno faz uma piada, comparando-o à carne misteriosa especial da cantina. Mas seu amigo não acha graça, apontando para o fato muito mais perturbador de que um pobre garoto está parado bem ao lado. De uma distância segura, outros alunos julgam o garoto no campo por não ter nenhum instinto de sobrevivência. Eles se pressionam contra o vidro para ter uma visão melhor, perguntando-se coletivamente se aquilo é um novo tipo de esporte radical. Um suspiro coletivo se espalha. Em meio à multidão, o garoto cutuca a gosma misteriosa. E assim, a curiosidade mórbida se transforma em puro terror. Uma única gota de suor cinematográfica traça um rastro de arrependimento instantâneo no rosto de um estudante. Seu lugar na primeira fila para o drama é repentinamente promovido para a zona de respingos quando um novo monstro preenche a moldura da janela. O monstro decide que não gosta da vista e realiza uma remodelação improvisada de alto impacto. Enquanto isso, a vítima da pegadinha. O objeto subitamente desenvolve uma boca enorme e cheia de dentes. Ele finalmente remove a venda e sua expressão se transforma instantaneamente na tela azul da morte. O monstro da sala de aula faz um pouso de super-herói, desferindo um golpe que interrompe o lanche do monstro do campo.
Todos os alunos ficam em silêncio atônito enquanto uma batalha campal selvagem irrompe no gramado. Uma garota cobre a boca, seu cérebro se recusando a processar o caos absoluto que se desenrola abaixo. O vencedor solta um grito de vitória. Um grito estridente claramente resultado de ter acumulado uma quantidade considerável de XP com um encontro. O silêncio é quebrado quando o público se lembra. Isso não é uma cena de corte, e começa a entrar em pânico. Seu rugido ecoa pelo campus, um anúncio claro para todo o servidor de que agora domina aquela área. A fachada arrogante do valentão principal se quebra imediatamente, transformando-o de brincalhão em alguém prestes a ser devorado. Sua área VIP de visualização é prontamente deletada, deixando apenas uma nuvem de poeira e arrependimento. De volta ao depósito, nossos heróis aproveitam o momento para agradecer por não terem sido transformados em uma fina névoa vermelha. Sua companheira já está à beira das lágrimas, admitindo que tinha quase certeza de que aquele era o chefe final. Ele apenas encara a nova janela do tamanho de um monstro, calculando silenciosamente os custos do reparo. Uma rápida olhada confirma que o monstro se realocou com sucesso para o pátio da escola, atraindo a atenção de todos os alunos. Ele examina o campo de batalha abaixo, tentando processar a completa bagunça que se tornou uma zona PVP em sua escola. O monstro vitorioso agora está agachado sobre seu prêmio, perturbadoramente imóvel como se estivesse examinando o seu saque. Qualquer esperança de uma fuga silenciosa é instantaneamente vaporizada por uma onda de estudantes gritando que inunda o corredor. Sua companheira olha para a debandada, depois para ele, perguntando qual o próximo passo nesta jornada desastrosa. Ela insiste freneticamente que eles precisam correr antes que o monstro se lembre de que ainda há alvos reaparecendo dentro do prédio. Ele range os dentes, percebendo que todas as saídas estão atualmente bloqueadas por um monstro ou uma multidão de NPCs em pânico. Ela sugere uma rota de fuga ao ar livre, antes que seu cérebro processe a informação e a classifique como uma ideia monumentalmente ruim. Lá embaixo, no campo, o monstro ergue um troféu esquelético bizarro de seu inimigo caído. E ambos percebem simultaneamente que o lado de fora deixou de ser uma rota de fuga e se tornou uma entrega expressa para o além. Ele observa a multidão em pânico, notando que a IA de movimentação deles parece estar configurada para galinhas sem cabeça. Ela diagnostica corretamente a multidão com um caso terminal de gritos e esbarrões. A heroína finalmente entra em cena com uma estratégia clássica de gamer: saquear a sala da administração em busca de dispositivos de comunicação. O atleta popular da escola, Ian, aparece com um sorriso debochado, acabando imediatamente com o único plano deles. Seu companheiro se prepara para o confronto, questionando por que o astro do esporte não está agora no trato digestivo do monstro. Ele responde em tom de brincadeira que estava apenas preocupado, uma frase que perde o impacto quando ela revela que o monstro costumava ser um colega de classe deles. Sua amiga ignora completamente o fato de que o colega de classe é um reviravolta na trama do Kaiju. Ainda totalmente focada no momento suspeito de Ian, ela retoma a conversa, perguntando a Ian sobre as notas da atualização que explicam por que a sala dos professores é uma zona proibida. Ele simplesmente levanta o celular, revelando uma tela de sem serviço mais assustadora do que qualquer monstro. O cérebro da amiga começa a processar, exigindo uma explicação que Ian dá com um encolher de ombros frio e inútil. Todos os olhares se voltam para o monstro no campo, imaginando se o bloqueio de sinal em área é uma de suas habilidades passivas. Ian, a líder, sugere que encontrem uma zona segura e esperem a chegada da cavalaria. Seu companheiro levanta uma sobrancelha, perguntando se esse plano brilhante inclui um destino específico. O grupo imediatamente se dissolve no caos, gritando zonas seguras conflitantes como o refeitório, o auditório e o telhado. Cercados pelas ruínas de sua escola, os 3 heróis estão presos em um labirinto de diálogos sem respostas certas. Ian debocha, descartando suas estratégias de sobrevivência como tendo sido escritas por alguém que ele nunca jogou videogame. Ele defende as paredes grossas do auditório, enquanto Is argumenta que é uma armadilha mortal gigante e inescapável. Ian interrompe a discussão com um novo e sombrio plano para o caso de ficarem presos ali por um mês inteiro. Eles protestam contra o cronograma absurdo, mas Ian rebate com a lógica simples e inegável de precisarem controlar a fome. Ele aponta para os danos estruturais, defendendo com convicção a priorização de um abrigo com alta defesa em vez de uma ida rápida para comprar lanches.
Ela contesta o planejamento a longo prazo deles, apontando para a missão principal é ser resgatada, não se tornar senhores da guerra pós-apocalípticos. Seu companheiro apenas a encara. O conceito de resgate já não faz sentido em seu cérebro adulto em pânico. Ela expõe sua lógica impecável. Um desastre dessa magnitude garante que um evento de resgate em todo o servidor é iminente. Para a surpresa de todos, Ian apoia sua teoria, prevendo que um helicóptero de resgate aparecerá dentro de 1 hora. Subindo em um armário próximo para efeito dramático, ela proclama com confiança que o resgate é o único desfecho lógico. A lâmpada finalmente acende na cabeça dele quando ele percebe que o plano otimista dela pode realmente ser a estratégia correta. Com 2 votos a favor, a amiga é derrotada e, de má vontade, concorda com a estratégia de ser resgatada. No momento em que um plano é formado, as pernas da nossa heroína decidem se desconectar espontaneamente, fazendo-a cair. Ele mergulha para pegá-la, perguntando freneticamente se ela foi atingida por uma penalidade repentina. Ela admite que sua bravura era um bônus que acabou de desaparecer, já que suas pernas são mais uma vez desativadas pelo efeito de status de terror. Seu rosto se contorce com o debuff paralisante de medo enquanto ela luta para recuperar o fôlego. Ele verifica seu status, perguntando se o comando de andar ainda está indisponível em sua barra de ações. Ela se agarra à manga dele, sua mão vibrando como um controle de bateria fraca. Uma rápida olhada revela que todos os outros estão apenas usando uma sobreposição cosmética melhorada de Brave Face. Forçando uma sobreposição manual em suas funções motoras, ela confirma que está pronta para sair. O grupo deixa a zona tutorial através da nova janela panorâmica instalada pelo monstro. Começa a sequência de subida desesperada pelas escadas, levando-os para o próximo nível do mapa. De repente, ela se lembra do chefe final desta área, uma porta no telhado notoriamente trancada. Ela repreende Ian por guiá-los em uma missão sem consultar o wiki para verificar os requisitos da chave. Ian sorri, afirmando que sua habilidade em arrombamento é mais do que suficiente para isso. Ele está prestes a defender sua reputação de bom rapaz quando uma nova informação se encaixa. Ele sorri, percebendo que a fechadura já havia sido escolhida, o que significa que outro grupo concluiu esse objetivo primeiro. Sua mão se fecha em torno da maçaneta, pronto para entrar na próxima instância. Com um gesto dramático, Ian abre a porta, revelando a zona segura no telhado. Só que o servidor já está lotado com dezenas de outros jogadores que tiveram exatamente a mesma ideia. Alguns NPCs perto da cerca se viram para reconhecer a chegada dos personagens da missão principal. Um estudante diz ao seu parceiro em pânico para silenciar o microfone por um segundo. Ele percebe que a estratégia genial deles era apenas a solução padrão de respawn. Sua companheira observa que o shader de personagem pálido e aterrorizado parece estar aplicado a todos. Ian congela repentinamente no meio do passo, sua expressão desaparecendo como uma queda de conexão com o servidor. Ele encara o nada, murmurando que a situação atual deles acaba de ser rebaixada para desesperada. Ela imediatamente exige um relatório, perguntando que novo horror ele acabou de processar. Ian olha para o horizonte, anunciando sombriamente que o evento de resgate pode ter sido cancelado. Ele levanta uma mão trêmula, apontando para um novo marcador de objetivo surge no horizonte da cidade. Ele pergunta se a distância de renderização deles é suficiente para ver o que ele está vendo. Ao longe, um segundo chefe mundial está tranquilamente no topo de um arranha-céu. Seu cérebro entra em curto-circuito, tentando calcular como o monstro no campo de batalha atravessou o mapa para chegar lá. Ian simplesmente desaba, finalmente entendendo que esta não é uma instância escolar, mas uma invasão que afeta todo o servidor. Em outro ponto do telhado, um NPC solitário se pergunta por que seu grupo o abandonou sem nem mesmo oferecer um gui. Então ele avista outro jogador no chão, afetado por um novo debuff de hipotermia repentina. Um NPC ao fundo de repente tem uma tela azul, exigindo saber em qual servidor ele está. O novo marcador de objetivo revela um segundo chefe de raid brincando de esconde-esconde por cima do alcance de renderização da cidade. A mandíbula de outro jogador se desloca, seu cérebro falhando em processar o recurso impossível. Ele finalmente baixa as notas de atualização desta expansão apocalíptica e a estabilidade do seu sistema despenca. Alguém menciona que o prédio em frente era uma zona de cultivo de altitude. Há alguns minutos.
A palavra caos desencadeia um flashback, ou talvez apenas um pico de ping muito alto. A parede de um prédio próximo foi substituída por uma vista panorâmica pouco amigável de um escritório recém-reformado. Lá dentro, um NPC parece ter se desconectado permanentemente em meio a uma falha na física do servidor. A mão de um monstro atravessa a parede, tentando interagir com o modelo do jogador caído. A criatura inicia um movimento de agarrar na hitbox da cabeça do NPC. Em seguida, começa a desinstalar o NPC do jogo, o local através da nova saída personalizada. O jogador é arrastado para fora da tela, deixando para trás apenas alguns pixels corrompidos e um item saqueado. Outro jogador se agarra ao corrimão de segurança, sua interface completamente congelada pela cena que não pode ser pulada. Ele percebe que se o centro da cidade principal está tão bugado, sua casa pessoal provavelmente foi apagada. Um membro diferente do grupo verifica o status, perguntando ao tanque se ele está preparado para isso. Ele questiona o RNG, perguntando-se por que os desenvolvedores escolheram uma zona inicial tão tranquila para o evento mundial. A terrível constatação atinge o grupo. Não se trata de um problema localizado no servidor, mas sim de um rollback global completo. O valentão recém-reiniciado invade o local, ordenando que parem de inundar o chat com macros alarmistas. Ele e seu capanga tentam impor um banimento do chat de voz para toda a festa no telhado. Todos ficam atônitos com a agressividade repentina, vinda do que presumiam ser um NPC não hostil. O valentão inicia um agarrão PVP, ameaçando levá-la para o ponto de surgimento de monstros mais próximo. Ela falha na execução do evento de tempo rápido para se libertar. Enquanto isso, sua amiga aperta o botão de denunciar jogador freneticamente com um sorriso que grita Griefer. O valentão cancela a animação de agarrar. Em seguida, ele acerta um golpe crítico com um poderoso efeito de repulsão, lançando-a para longe. O rosto da amiga fica bugado, preso na animação de Pikachu surpreso enquanto observa a barra de vida dela diminuir. Ela cai no chão, sofrendo um debuff de atordoamento pela tentativa inesperada de matar outro jogador. Ela checa o próprio modelo de personagem, incrédula de que fogo amigo esteja habilitado neste servidor. O valentão simplesmente dá de ombros. Ele atribui suas ações ao debuff de insanidade do evento mundial. Sua amiga muda para uma postura defensiva, usando a habilidade de guarda-costas e implorando para que o valentão saia do jogo. O agressor apenas sorri, zombando de sua baixa defesa antes de preparar seu próximo ataque. Seu guarda-costas tenta iniciar uma negociação, mas todas as opções de diálogo do agressor estão definidas como hostis. Nossa pequena protagonista pede um tempo, apontando para o evento de fim do mundo que está em andamento. Um novo jogador com um moletom com capuz e zero paciência para esse absurdo sai do jogo. Ele inicia a conversa. Imediatamente muda de atitude, zombando do grupo por ser um bando de novatos de nível 1. A garota de moletom o lembra de que um jogador acabou de sair da partida por raiva, questionando seu senso de oportunidade. Esse feedback só o enfurece ainda mais, e ele ameaça mandá-la para o grande servidor celestial. Em seguida, ele se vira para xingar seu próprio companheiro de equipe, Shao Man, por estar assistindo em vez de participar. Com um sorriso que poderia azedar uma poção de cura, ele pergunta a Shao Man se ele também gostaria de receber debuffs. Nossa dupla original pode apenas observar enquanto o time inimigo começa a se autodestruir no meio do confronto. O processador do guarda-costas superaquece, lutando para renderizar os níveis crescentes de pura idiotice. Outros jogadores no telhado trocam emotes confusos, se perguntando por que alguém começaria uma guerra de guildas agora. Enquanto isso, uma misteriosa esfera negra surge no céu, completamente ignorada pelo drama abaixo. O guarda-costas é o primeiro a olhar para cima, e seu rosto imediatamente revela um erro crítico. Ele se lembra de uma esfera idêntica momentos antes do servidor cair. A terrível implicação o atinge em cheio, e sua expressão se transforma em um erro 404 ambulante.
A sinistra esfera negra continua pairando, irradiando pura energia de atualização ruim. Ele grita para o grupo abortar a missão e encontrar o ponto de desconexão mais próximo imediatamente. O valentão apenas debocha, aparentemente se achando o moderador da área naquele telhado. Ele explica freneticamente que a esfera flutuante está prestes a forçar uma queda. A mudança de classe de alguém o transforma em um chefe de rede. Todo o servidor no telhado trava por um momento enquanto todos os jogadores ficam paralisados em um impasse. A garota de moletom e sua amiga ficam em silêncio, atônitas, tentando processar as notas de atualização insanas. O valentão e seu capanga restante apenas spamam um emote de risada, descartando a postagem como uma trollagem. Shellman, no entanto, parece estar assimilando o aviso, seu rosto repentinamente pálido e suado. Ele então revela a bomba da história. O primeiro monstro não era um mob aleatório, mas sim seu colega de classe, Kim Sujan. Esse nome em particular chama a atenção. Shellman acerta um golpe crítico na psique e ele foge imediatamente. Aproveitando o momento, ele agarra a nossa protagonista e grita que é hora de abandonar a missão. A garota de moletom sabiamente o segue, arrastando sua amiga atordoada para a grande fuga. Mas o valentão decide se passar por um objeto imóvel do cenário, bloqueando a única saída. Ele sorri debochadamente para nossa heroína, informando-a de que o encontro ainda não acabou. Ela apenas o encara, sua expressão claramente comunicando que está prestes a explodir de violência. O valentão aumenta a força do aperto, claramente sem ter recebido o memorando sobre o apocalipse iminente. Um grito arrepiante do pior anúncio pop-up do mundo interrompe o bullying programado. Lá embaixo, a profecia se concretiza quando um aluno inicia uma evolução de personagem não programada sobre uma esfera negra idêntica. Seu modelo de personagem apresenta falhas espetaculares, com texturas esticadas e seus olhos se tornando vazios de puro lag. O aviso do guarda-costas passa de um grito de pânico para um alerta de sistema completo, ordena que todos se desconectem imediatamente. O valentão, cujo nome aparentemente é Anne, abandona imediatamente sua pose de durão e corre desesperadamente para a saída. Ele quase alcança o ponto de desconexão quando uma mão monstruosa se fecha, definindo o status da porta como permanentemente ocupada. Anne congela no meio da corrida, sua bravata evaporando instantaneamente em uma única gota de suor apavorada. Todo o grupo de valentões se vira, suas expressões agressivas substituídas pelo olhar arregalado de jogadores que acabaram de tropeçar em uma zona de raid. Uma grotesca trepadeira criatura envolve a porta, selando oficialmente o grupo de testes beta dentro do servidor. No campo abaixo, o chefe de raid recém-invocado termina sua animação de invocação com um estrondo ensurdecedor. A transformação do estudante se completa e agora ele se ergue sobre o pátio como um chefe mundial completo e aterrorizante. O rosto de um jogador aleatório se enche de desespero ao finalmente entender a frase, instância sem saída. A expressão sombria de Anne se intensifica quando seu nome é chamado em meio ao caos. E, pela primeira vez, não é porque ele está encrencado com o professor. Seu amigo grita o nome dele. A expressão no rosto dele é uma máscara perfeita de "vamos ser banidos permanentemente por isso". O amigo corre desesperadamente em direção à porta, aparentemente sem ter notado a placa gigante de "proibida a entrada", feita de partes de monstros. O servidor no telhado entra oficialmente em colapso, enquanto todos os jogadores se dispersam, enviando comandos de ajuda sem sucesso. Anne cambaleia de volta da saída barricada. Seu rosto é o retrato de um homem que acabou de descobrir que seu arquivo de salvamento está corrompido. Ele se vira bruscamente com uma expressão de pânico, tentando desesperadamente localizar seu companheiro de grupo no meio da multidão de avatares gritando. Um outro aluno segura a porta aberta de um pequeno galpão no telhado, gritando para seu amigo ir para a nova zona segura, muito menor. Da relativa segurança da porta, Anne observa um braço monstruoso gigantesco executar um ataque amplo que o erra por meros pixels. Seu rosto se contrói em horror ao perceber que seu amigo não conseguiu passar pela porta antes do ataque.
O amigo fica absolutamente lançado pelo golpe, sofrendo um enorme dano de repulsão e sendo arremessado contra a cerca de segurança. Um tentáculo sombrio imediatamente aplica um efeito de imobilização, prendendo o estudante caído que desaba, com a barra de vida fliscando em estado crítico, enquanto seu amigo apenas observa. Atordoado e imóvel, rangendo os dentes por causa da dor, ele luta para levantar a cabeça e dar uma última olhada para o chefe. Os jogadores restantes estão paralisados, seus brains processando enquanto encaram a criatura aterrorizante que acabou de eliminá-los com um único golpe. O monstro desfere outro ataque em área, espalhando os jogadores e fazendo uma garota gritar por um mestre do jogo. Uma garota aterrorizada pede uma estratégia ao amigo, que responde empurrando-a em direção ao único ponto de ressurgimento possível. Ele então se vira para encarar o monstro, abrindo caminho pela multidão em pânico, pronto para enfrentar o chefe sozinho. Ele range os dentes, declarando que sua brilhante estratégia é improvisar. De repente, ele saca uma faca, fazendo nossa protagonista cuspir algo que ela nem esperava. Ela gira nos calcanhares, exigindo que ele devolva imediatamente seu item colecionável de edição limitada com alto DPS. Enquanto isso, um dos membros da equipe de Anne encara, perplexo, o taser que ele aparentemente roubou da mochila de alguém em um ataque de pânico. O monstro decide mudar de alvo, encurralando uma garota aleatória que está passando por uma crise existencial crítica. O amigo, que estava sendo arremessado para todos os lados, usa sua última gota de energia para gritar: "Você precisa atrair o chefe para longe!" Ela permanece congelada, tentando convencê-lo. Por si só, esta é apenas uma sequência de sonho muito imersiva e terrível. Um tênis de repente se agarra ao asfalto, lançando um novo desafiante na briga. O garoto taser se transforma em um verdadeiro Leroy Jenkins, avançando com sua recém-adquirida arma de choque e um grito de guerra de puro pânico. Sua expressão de investida heróica se transforma imediatamente em uma de "Espera, isso não estava nas notas da atualização." Um tentáculo sombrio o ignora completamente, arremessando a própria garota que ele estava tentando salvar para o outro lado do telhado. O ataque acerta e o modelo da personagem é imediatamente deletado. A partir do instante, o garoto do taser só consegue encarar, seu cérebro travando diante da punição permanente horripilantemente eficaz. O resto do corpo discente permanece congelado, seus queixos caindo no chão em uníssono. O monstro segura o modelo do jogador, agora inerte, preparando-se para iniciar sua animação de consumo. Sua mandíbula se abre em um ângulo impossível, pronta para absorver o pacote de dados do jogador. O rosto de um estudante próximo é uma cascata de suor aterrorizado, enquanto ele assiste ao filme de terror em live action se desenrolar. Em um lampejo de dados corrompidos, o monstro termina sua sequência de deleção de caracteres. A mão do garoto taser começa a vibrar incontrolavelmente, a arma de nível inferior parecendo completamente inútil. O chefe mundial assume uma pose de vitória, tendo afirmado com sucesso seu domínio sobre a zona inicial de Noob. Sua determinação finalmente se estilha, e o taser escorrega de sua mão num momento de puro e absoluto não. Mas antes que ele possa atingir o chão, nosso protagonista surge de repente e o agarra no ar com reflexos de jogador profissional. Ela apenas encara perplexa, com seu ping insano e tempo de reação extremamente rápido. A monstruosa absorve a misteriosa esfera negra, completando sua sequência de ativação com um olhar de pura e genuína determinação. Nossa pequena protagonista parte para cima do chefe final. Ela carrega o taser, gritando um desafio que basicamente se traduz em "Coma estática, seu glitch gigante." Ela crava o dispositivo bem na hitbox do tornozelo da monstruosa, liberando uma dose completa de justiça picante. A monstruosa solta um rugido digital enquanto uma energia elétrica azul crepita por todo o modelo do personagem. Mas, em vez de um efeito de atordoamento, o taser parece desencadear um novo padrão de ataque, com tentáculos de sombra irrompendo de sua cabeça. Ela olha para cima horrorizada, percebendo que não apenas falhou no teste de DPS, como também ativou acidentalmente o modo difícil. A nova fase de ataque do monstro começa com uma saraivada de chicotes de sombra, desconectando instantaneamente vários alunos em fuga. O garoto taser, aparentemente sem aprender a lição, faz um ataque desesperado em direção a um dispositivo de ignição alojado no tornozelo do chefe. Nossa protagonista está imobilizada pela enorme agressividade que atraiu, encarando o chefe da raid que ela acidentalmente fortaleceu. Da relativa segurança da saída, seus companheiros de grupo só conseguem gritar o nome dela, com as vozes embargadas pelo pânico. Ela olha para o céu cheio de falhas, contemplando a possibilidade muito real de uma tela de overscreen. De repente, um jogador
jogador entra em ação, usando sua própria hitbox para absorver o dano por ela. O improvisado tanque respira fundo, sua barra de vida piscando em vermelho após o quase fatal extermínio do grupo. Os poucos jogadores restantes respiram fundo rapidamente, fazendo uma contagem frenética em meio aos destroços do telhado. Algo pequeno e denso se desprende do monstro, deixando cair um misterioso item que cria uma cratera no concreto. Assim que relaxam, seu novo companheiro grita um aviso quando a animação de inatividade do chefe termina repentinamente. Outro membro do grupo grita por uma retirada tática enquanto a sombra do monstro cobre sua rota de escape. O rosto da criatura se abre, revelando aquela sinistra esfera negra agora carregando uma habilidade de morte instantânea. Tendo percorrido alguma distância, o garoto e nossa heroína olham para trás, esperando que o chefe finalmente tenha reiniciado. Ele a puxa para cima, ofegante, explicando que um bom tanque merece outro. O monstro pausa seu padrão de ataque, rastreando silenciosamente os sobreviventes enquanto eles correm para a porta de saída. O primeiro aluno a chegar à porta grita um novo aviso, seu rosto pálido com um novo tipo de terror. O monstro emite um som horrível de conexão de escada enquanto uma longa cauda semelhante a um chicote brota de suas costas, sinalizando claramente a terceira fase. Os estudantes em fuga percebem com crescente horror que o chefe está prestes a bloquear sua única saída. Os que já estão dentro gritam palavras de incentivo, tentando desesperadamente diminuir o tempo de conclusão desastroso da raid. O cara que segura a porta range os dentes, claramente irritado com a penalidade de velocidade de movimento coletiva do grupo. Com um som semelhante ao de um arquivo de áudio corrompido, a nova cauda do monstro surge. Um apêndice corta o ar com velocidade letal. Em uma demonstração chocante de falta de espírito esportivo, o estudante na porta agarra repentinamente a jaqueta do rapaz que está ajudando nossa heroína. Ele lança um olhar de pura intenção egoísta de PVP, ordenando que quebre a formação imediatamente. Em seguida, empurra os dois para o lado, decidindo preservar sua própria taxa de KD e fugir. Nossa protagonista e seu tanque improvisado caem no chão enquanto o traidor corre desesperadamente em direção à saída da instância. Seus dedos se fecham na maçaneta da porta por apenas um instante. A um triz de escapar da sala do chefe, ele fecha a porta com um puxão, deixando o resto do grupo preso do lado errado com o chefe de raid furioso. Encostado na porta selada, ele solta um suspiro de alívio, murmurando sobre como mal sobreviveu ao lag que matou toda a equipe. Os outros alunos que conseguiram passar só conseguem olhar, absolutamente atônitos com o saque descarado de uma rota de fuga. De volta ao telhado, seu companheiro apenas suspira, lamentando que eles realmente deveriam ter escolhido a outra linha de missões, explicando que a primeira leva de alunos simplesmente se dispersou sem um plano. O traidor que bateu a porta imediatamente tenta ganhar alguns pontos de cavalheirismo barato com uma garota próxima. Seu rosto repentinamente perde a cor quando um único pensamento horrível o atinge como um caminhão. Um baque violento e repentino contra a porta faz todo o grupo cambalear para trás em uma nova onda de pânico. Seu amigo começa a entrar em pânico, perguntando desesperadamente se ele tem certeza absoluta de que aquela fechadura frágil aguentará. Um aluno mais novo, claramente o único com um neurônio funcional, grita com eles por estarem ali parados. O cara que bateu a porta tenta desesperadamente se tranquilizar, insistindo que a fechadura é sólida e que nada pode passar. O horror crescente em seu rosto confirma que ele acabou de perceber a falha fatal em sua estratégia de cada um por si. Ele recorre a gritar que o telhado era uma perda total de qualquer maneira, tentando desesperadamente justificar suas ações. Como se invocado por sua covardia, uma força imensa se choca contra a porta, silenciando-o instantaneamente. A garota de moletom só consegue olhar, em choque, com os olhos arregalados e sussurra um único som de horror antes de correr. Essa é toda a motivação que eles precisam, desencadeando uma debandada pelas escadas de concreto. A porta cede visivelmente com um outro impacto estrondoso, sua fechadura e dobradiças rangindo em protesto. Gritos de pânico por um novo ponto de encontro ecoam pela escadaria, com alguém sugerindo o auditório. Com um guincho ensurdecedor final, a porta inteira é arrancada das dobradiças e arremessada contra eles. O projétil de aço se estilhaça no patamar abaixo, escapando por pouco da parte final do grupo em fuga. Os sobreviventes só conseguem olhar para trás, absolutamente atordoados pela força descomunal do chefe. Todos os olhares se voltam para a porta agora vazia, um buraco escuro e aberto que leva de volta ao telhado. Emadrumada pela porta, uma silhueta arrepiante do sombrio desfecho da batalha. Um jogador solitário está encostado na parede, claramente tendo sofrido uma falha crítica de sobrevivência. Em outro lugar, nosso valentão de cabelo engraçado favorito observa cautelosamente. Ele espreita por trás de uma cerca de arame, observando a área. Ele e seu comparsa trocam sussurros nervosos, na esperança desesperada de que o chefe da incursão finalmente tenha desaparecido. Seus olhos estão fixos no telhado, implorando silenciosamente ao universo para que o monstro simplesmente desapareça.
Seus olhos se arregalam em confusão quando a criatura faz algo completamente fora de seu padrão de ataque normal. A criatura calmamente levanta uma das mãos e, com uma arrepiante sensação de propósito, estala os dedos. Uma fração de segundo depois, uma enorme força de impacto explode outra porta. Completamente fora de controle. O valentão se encolhe violentamente, o estrondo ensurdecedor vindo de muito perto de seu esconderijo. Ele perde completamente o equilíbrio, deixando a patética chapa de metal que usava como cobertura. O monstro se agacha perto da saída, com a cabeça inclinada ao som de algo batendo por perto. Ele desaba em um monte de puro alívio, murmurando que escapar por pouco como aquele é pior do que qualquer morte permanente. Seu rosto passa de aliviado para absolutamente horrorizado quando ele percebe, ele acabou de tocar o sino do jantar. Um conjunto de garras enormes e sombrias se fecha repentinamente na cerca de arame a poucos centímetros de sua cabeça. O monstro espreita lentamente por cima, seu olhar fixo nos dois estudantes encolhidos com uma concentração predatória. Seu cérebro só consegue formular um único pensamento desesperado. Por favor, não me vejam. Por favor, não me vejam. Enquanto isso, os sobreviventes da escadaria ficam olhando para a porta vazia, se perguntando se tiveram uma sorte incrível. A garota do moletom os tira do transe, gritando que ficar parado olhando boquiaberto é o que leva ao fim do jogo. Ela os direciona para a sala multiuso, gritando, é a melhor chance deles de encontrar uma nova zona segura. Seu companheiro concorda rapidamente, acrescentando que as portas reforçadas são praticamente a prova de cheves. Um dos garotos aproveita para perguntar ao amigo quem é o novato do grupo de En. Em outro lugar, um velho misterioso está sentado em um carro antigo, fazendo uma oração solene antes de girar a chave. Ele se prepara para o julgamento que se aproxima, pedindo a força para levar sua missão até o fim. O carro sai suavemente para a rua, seu motor emitindo um zumbido baixo e determinado. De volta à escola, a cabeça do monstro vira bruscamente, sua atenção imediatamente capturada pelo novo som. Ele se esquece completamente dos garotos escondidos nos arbustos, seu foco agora fixo no veículo que se aproxima do portão. O motorista, completamente alheio, continua sua oração por proteção divina, contra o que quer que esteja por vir. Ele acelera em direção à entrada da escola. Um homem em uma missão sem a menor ideia de que está a tornar-se o novo ímã de agressões. Sua oração determinada é interrompida pela sensação nauseantemente familiar de estar sendo observado. Um rápido olhar no retrovisor confirma seu pior medo. O campo atrás dele está repentinamente, e de forma sinistra, vazio. Ele solta um grito de gelar o sangue, reconhecendo o movimento característico de um chefe que ameaça o fim do mundo. Seu pé instintivamente pisa no freio, fazendo os pneus cantarem em protesto. A parada repentina do carro faz com que sua testa batesse no volante com um baco cômico. Ele perdeu completamente a cabeça. Perdeu o controle, saiu da estrada e teve um encontro inesperado com uma árvore muito sólida. Atordoado e confuso, ele agarrou a cabeça, tentando reiniciar o cérebro após a falha inesperada. A imagem horrível da criatura do campo passou pela mente, confirmando que ele estava em apuros. Ele checou desesperadamente os retrovisores novamente, imaginando para onde a multidão de Highland poderia ter ido. A resposta veio de cima, quando o monstro passou graciosamente por cima da cerca, uma sombra escura. A criatura passa por cima do carro dele. Ela aterriza diretamente sobre o capô, com força suficiente para transformar a frente do veículo em uma escultura de arte moderna. Um apêndice longo e sinistro se estende lentamente do braço da criatura, brilhando com energia maligna. O apêndice mergulha com velocidade impossível, atravessando o teto do carro como uma faca quente na manteiga. A tela simplesmente escurece, deixando o infeliz motorista com o status de jogador como desconectado. Um novo grupo de estudantes corre freneticamente entre os tijolos. Pilares, buscando desesperadamente abrigo do caos. Seu líder freia bruscamente, gritando que acabaram de entrar direto na arena do chefe. Ele ignora as perguntas desesperadas do amigo, insistindo que a única opção é recuar imediatamente. Um pé monstruoso abre uma cratera no asfalto bem na frente deles, encerrando o debate de forma categórica. O horror do telhado agora guarda o carro amassado, bloqueando completamente a única rota de fuga. De trás de uma parede, uma garota acena freneticamente para alguém para se juntar ao esconderijo deles.
Ela congela no meio do gesto, uma gota de suor traçando um caminho pelo seu rosto. À medida que as peças do quebra-cabeça se encaixam, seus olhos se arregalam em compreensão. O monstro não está apenas causando destruição, ele está guardando aquela coisa estranha e carnuda no campo. Em outro lugar, os sobreviventes da escadaria finalmente chegam às pesadas portas duplas da sala multiuso. Uma garota abre a porta cautelosamente, espiando para dentro em busca de convidados indesejados. Ela faz um sinal de positivo aliviada, confirmando a presença deles. O potencial novo esconderijo está livre de monstros no momento. 2 dos alunos caem imediatamente no chão, com a energia completamente esgotada. A garota de moletom balança a maçaneta, anunciando a má notícia de que essa zona segura em particular não tem fechadura. Os garotos apenas debocham, argumentando que uma fechadura é inútil quando já viram essas coisas rasgarem aço sólido. Outra garota sugere uma solução clássica de filme de terror: barricar as maçanetas com um cabo de vassoura. Nosso protagonista percebe que esse plano brilhante. Ele retorna à missão secundária pelos corredores infestados de monstros para encontrar um. Ele apenas encara o vazio, sua mente ainda tentando processar os últimos 20 minutos de insanidade. Ele olha para sua própria mão trêmula, se perguntando se tudo isso não passa de um pesadelo horrivelmente realista. Um som seco na parede, vindo da garota do moletom, o tira de seu devaneio. Ela vai direto ao ponto, perguntando como ele sabia que um monstro estava prestes a aparecer no telhado. Ela insiste, querendo saber como ele previu que o aluno estava prestes a ter um dia muito, muito ruim. Ele desviou o olhar em silêncio, admitindo que não era a primeira vez que via a sequência de transformação. Os olhos dela se estreitaram com intensa curiosidade, pedindo-lhe que descrevesse a cena macabra em detalhes. Ele se lembrou do momento arrepiante em que uma esfera negra se materializou sobre a cabeça de uma pessoa, exatamente como aquela no telhado. Outro aluno juntou as peças, percebendo que ele se referia às mesmas esferas estranhas que flutuavam acima de todos os monstros. Ele explicou que uma vez que a esfera aparece, a pessoa empalidece e começa a tremer incontrolavelmente. O grupo fica completamente perplexo, processando a revelação bombástica de que existem sinais de alerta reais antes da mudança. Ele dá de ombros, admitindo que não tem ideia do que desencadeia o evento, supondo que seja apenas um caso terrível de aleatoriedade. As engrenagens começam a girar na cabeça de outro garoto, que agora se lembra de ter visto alguém agindo de forma estranha no telhado. Ele se lembra do valentão de antes, caído no chão e reclamando de sentir frio de repente. Uma garota quebra o silêncio tenso, imaginando quantos monstros ainda estão vagando pela escola. Sua amiga acrescenta o pensamento ainda mais arrepiante de que qualquer um deles poderia ser o próximo a se transformar. Seu líder só consegue concordar, com um ar sombrio com a nova e assustadora regra do grupo. Ele estabelece um novo protocolo de segurança. Falem assim que sentirem o mínimo de frio ou paranoia. Uma garota, nervosa, faz a pergunta de $1 milhão. O que acontece se alguém relatar um sintoma? En se levanta, declarando que o resto deles simplesmente teriam que correr para salvar suas vidas. Mas a garota do moletom intervém, sugerindo uma solução muito mais permanente do que apenas fugir. Seu olhar frio deixa claro que ela está defendendo um ataque preventivo antes que a transformação se complete. O rapaz principal, desesperado para mudar de assunto, menciona os problemas mais imediatos, de comida e idas ao banheiro. Na hora certa, outro garoto percebe que sua bexiga está prestes a se rebelar em grande escala. Uma garota questiona, com razão, a sanidade de voltar ao corredor para fazer xixi. Missão secundária não essencial. Anne aponta que o banheiro fica literalmente no final do corredor, contanto que façam isso o mais rápido possível. A urgência do garoto é subitamente derrotada por seu terror avassalador, o que lhe rende uma rápida zombaria. Anne suspira e se dirige à porta, confiante de que a área imediata provavelmente está livre. Hood Girl ergue uma sobrancelha, perguntando silenciosamente se ele realmente está prestes a quebrar a única regra de sobrevivência deles. Ele apenas retruca que um homem precisa ir ao banheiro, mesmo durante o apocalipse. Sua mão se fecha. Com determinação sombria, Anne segura a maçaneta de metal frio. A câmera se afasta, mostrando as portas em um plano geral. Sozinho no corredor silencioso e vazio, Anne entreabre a porta lentamente, apenas o suficiente para espiar, prendendo a respiração. Seus olhos se arregalam, não de medo, mas de pura confusão, porque aquela coisa estranha, parecida com um saco de carne do campo de atletismo, está ali, jogada no chão. O garoto com problemas de bexiga pergunta timidamente se Anne pode acompanhá-lo no banheiro para lhe dar apoio moral.
Enquanto ele acena freneticamente para que fiquem em silêncio, sigilando que suas vidas dependem de total silêncio, o resto do grupo observa, completamente perplexo com sua súbita mudança de confiança para terror. O aluno líder começa a entrar em pânico, imaginando como diabos aquela coisa o seguiu do campo. De repente, a garota de moletom vira a cabeça bruscamente ao captar um leve som de algo molhado vindo do corredor. Ele pressiona o ouvido contra a porta, esforçando-se para identificar o ruído bizarro do outro lado. Lá fora, a criatura carnuda começa a perder a forma, dissolvendo-se em uma poça brilhante e viscosa. Uma garota perto do fundo começa a entrar em pânico, gritando para que alguém feche a porta logo, mas Anne não se mexe. Seus olhos estão fixos no corredor, completamente cativado pelo espetáculo horripilante. Anne gagueja a revelação impossível de que a criatura lá fora agora é uma pessoa. Ele se vira para a porta, sua mente tentando desesperadamente reiniciar após aquela atualização que causou uma pane no sistema. Ele confirma com um lampejo de... Uma voz confirma que sim, o monstro acabou de voltar à forma humana. O protagonista imediatamente desconfia de algo, exigindo que ele dê outra olhada para ter certeza. A garota do moletom vai direto ao ponto, pressionando cautelosamente o próprio olho na rachadura para ver o horror com os próprios olhos. Seu olhar recai sobre um estudante deitado imóvel no chão, com o corpo coberto por estranhas formações cristalinas. O garoto com o problema de bexiga, agora esquecido, pergunta nervosamente se aquilo é realmente uma pessoa. Ela confirma a forma humana, mas acrescenta. Um detalhe arrepiante, ela não consegue dizer se eles ainda estão respirando. Ela nota os sinais óbvios de infecção e a familiaridade perturbadora do uniforme escolar. O resto do grupo imediatamente começa a entrar em pânico, se perguntando se esse pesadelo é aéreo, mas a mente do protagonista vai para outro lugar, agarrando-se à tênue esperança de que o estudante ainda possa estar vivo. Enquanto isso, a garota de moletom e Anne trocam um olhar, forçados a admitir que é uma possibilidade remota, mas não impossível. O rosto de Anne empalidece enquanto ele percebe a implicação horrível. Ele está sugerindo uma missão de resgate. O protagonista de repente muda o assunto para um filme clássico de zumbis, deixando todos completamente perplexos. Ele levanta a teoria de que, assim como nos filmes, essa pessoa pode ter anticorpos para reverter a transformação. A garota do moletom lança-lhe um olhar que claramente pergunta se o cérebro dele foi substituído por pipoca. Ela corta o absurdo da lógica cinematográfica, apontando o único fato que realmente importa: um monstro que voltou ao normal. Uma faísca de esperança desesperada se acende em outra garota quando ela percebe que isso significa que pode haver uma cura. Anne range os dentes, dividido entre o instinto de sobrevivência e a consciência esmagadora de que a inação agora poderia assombrá-los para sempre. O protagonista aproveita o momento, declarando que eles precisam fazer uma escolha, aqui e agora. A garota do moletom acrescenta uma camada de urgência, lembrando-os de que o corredor não ficará vazio para sempre. Os olhos do protagonista se estriam com determinação sombria. O peso de suas vidas repousava sobre suas próximas palavras. Com o debate encerrado, o grupo se retira furtivamente para deixar a duvidosa segurança de sua fortaleza improvisada. 2 dos alunos espiam, ainda meio convencidos de que é apenas um monstro fingindo de morto. Uma garota respira fundo para acalmar os nervos, uma única gota de suor traindo sua calma forçada. Como um só, eles saem cautelosamente para o corredor silencioso, cruzando o limiar do desconhecido. Anne impõe a regra mais uma vez. Se vocês quebrarem a formação, você está por sua conta. O cara principal o apoia, avisando a todos para se prepararem para uma recaída repentina e violenta. Ele então se vira para a garota do moletom, perguntando se o ferimento que ela sofreu no telhado vai ser um problema. Ela apenas range os dentes de dor, insistindo que uma coisinha como um ferimento é a menor das suas preocupações agora. A garota do moletom dá uma olhada no corpo coberto de cristais e o declara oficialmente morto. O cara principal imediatamente indica Anne para o cutucão, a missão potencialmente explosiva contra o monstro. Anne lança-lhe um olhar que grita bruto et tu, com uma pitada de terror absoluto. Apesar dos protestos, a mão trêmula de Anne inicia sua jornada lenta e agonizante em direção ao estudante congelado. O resto do grupo prende a respiração coletivamente, oferecendo o conselho incrivelmente útil de não morra. Aysen chama sua unidade de suporte elétrico, exigindo que a garota do moletom deixe a arma de choque pronta. Ela calmamente o informa que a tal arma de choque foi arremessada do telhado. Durante a luta final contra o chefe, o protagonista surpreende a todos com uma reviravolta na trama.
revelando que na verdade havia pegado a arma de choque antes da fuga. A garota de moletom respira aliviada, grata por seu caro bastão de choque personalizado estar a salvo. Ele então ergue o dispositivo, que agora tem a mesma integridade estrutural de uma batata frita. Ela insiste que ainda pode ter um pouco de carga, mas ele argumenta que é mais provável que eletrocute quem o estiver segurando. Aizen, decidindo que uma chance de 50-50 de autoeletrocução é melhor do que nada, pensa ele, pegando a arma quebrada. Ajoelha-se ao lado do estudante com o corpo coberto de cristais, preparando-se para realizar um exame de saúde bastante questionável. Com a delicadeza de um robô desarmador de bombas, cutuca o corpo timidamente com a pistola de choque quebrada. Os outros questionam seu método científico, mas Aang insiste que está apenas testando uma reação, provavelmente. A garota de moletom suspira, passando pelos garotos para fazer do jeito tradicional e verificar o pulso. Ela se ajoelha ao lado do corpo, entrando na possível zona de risco com uma calma profissional. Os garotos observam, sua coragem coletiva tendo sido totalmente terceirizada para ela. Seus dedos percorrem o terreno cristalino e perigoso, não em busca de pulso, mas da placa com o nome do aluno. O nome se encaixa e, de repente, o uniforme escolar genérico se torna assustadoramente específico. Uma onda de reconhecimento gélido a invade enquanto as peças se encaixam. Sua mente trabalha a mil. Ela não o conhecia bem, mas sabia quem ele era. Ela se lembra dele como um dos capangas que o seguiam. O valentão do telhado se movia como um cachorrinho perdido. Olhando fixamente para sua figura imóvel, ela enviou uma prece silenciosa ao universo, esperando que ele ainda estivesse lá em algum lugar. Seus olhos se abriram de repente com um estalo audível de cristal, sua voz um sussurro quebrado perguntando sobre seu destino. Ela recuou rapidamente, guiada por seu instinto de sobrevivência, gritando que estava prestes a se juntar a ele. Antes que pudesse entrar em curto-circuito, a mão do protagonista disparou e agarrou um punhado de seu moletom. Ele o puxou para trás com a força de um gancho de palco de desenho animado, arrastando-a. Afastando-se da zona de perigo, In entra em pânico total, gritando que o paciente está tendo uma recaída catastrófica. O líder a arrasta para longe, berrando para que todos recuem. Enquanto a estudante se debate como um ouriço, ela tenta desesperadamente traduzir as últimas palavras do Homem de Cristal, tentando decifrar tudo. O líder tenta reiniciar seu cérebro, mas tudo que ela consegue fazer é gritar o nome do pobre garoto. Da porta, o resto da equipe oferece conselhos úteis e agudos para que se apressem. Aquele nome desencadeia um erro de sistema no cérebro de In quando ele percebe que conhece o cara que está se transformando em decoração de chão. O chão, de repente, entra na brincadeira, irrompendo em espinhos escuros que os fazem recuar em pânico. Preso no abraço espinhoso, o estudante implora por uma atualização para corrigir o bug da morte iminente. Seus apelos se transformam em gritos lancinantes enquanto as criaturas sombrias começam a vencer a batalha por sua alma. O cérebro de In oficialmente entrou em pane, deixando-o apenas gaguejando diante do pesadelo que se desenrola. Garota do moletom! Ela sussurra o nome dele uma última vez, o rosto congelado em descrença. Num último impulso silencioso, a corrupção sombria o envolve completamente em uma casca cristalina. Quando a transformação se completa, resta apenas um monstro novinho em folha, fixado no chão. Rapaziada, ficamos por aqui. Se quiserem a parte 2, deixem nos comentários e não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever.